Meu genro me criticava por ajudar vizinhos pobres e tentou me sabotar, mas quando a casa onde minha neta estava pegou fogo ele ficou desesperado e a ajuda veio de onde ele menos esperava. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Aparecida, tenho 62 anos, e sou daquelas pessoas que não conseguem ver alguém passando necessidade e simplesmente virar o rosto. Sempre fui assim, desde menina. Talvez por ter crescido numa casa humilde, onde muitas vezes dependemos da bondade alheia para ter o que comer. O que me deu foi vergonha na cara, não rancor. Então, depois que me aposentei, comecei a ajudar as famílias carentes do bairro. Não precisava de muito, um prato de comida, um agasalho velho, uma palavra de conforto. Mas meu genro, Marcelo, nunca entendeu isso. Dona Cida, a senhora é muito boba, dizia ele, balançando a cabeça enquanto me via preparando marmitas para levar na comunidade do loteamento vizinho. Esse povo não quer ajuda, quer é se aproveitar dos outros. Eu sempre respondia com um sorriso, porque já aprendi que não vale a pena bater de frente com quem ainda não aprendeu a olhar com o coração. Marcelo, meu filho, se um dia sua menina falava, apontando para minha neta Isabela, de apenas 5 anos, precisasse de ajuda, você gostaria que alguém a virasse as costas? Ele ria com aquele jeito debochado e dava de ombros. Minha filha nunca vai passar necessidade. Doía ouvir aquilo, não pela arrogância, mas pela falta de empatia. Marcelo é um homem trabalhador, dono de uma pequena loja de materiais de construção, e sempre fez questão de mostrar que tudo o que tem foi conquistado com esforço. Mas, ao mesmo tempo, parece que esqueceu que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Minha filha, Amanda, ficava no meio. Às vezes me defendia. Marcelo, deixa a minha mãe em paz. Ela só quer ajudar. Outras vezes, pedia. Mãe, tenta não se meter tanto. Você já fez sua parte. Mas eu não conseguia. Quando você olha nos olhos de uma mãe que não sabe o que vai dar de comer para os filhos à noite, não tem como fingir que não viu. Lembro bem de uma manhã de sábado, quando eu estava saindo com 2 sacolas cheias de roupas que minhas amigas doaram. Marcelo apareceu na garagem, encostado na porta, com aquele olhar crítico. De novo, Dona Cida? Respirei fundo. De novo, Marcelo. A senhora vai acabar sendo enganada, sabia? Esse povo não tem jeito. O que não tem jeito é esse seu coração, meu filho. Tá precisando de uma reforma, respondi, tentando levar no bom humor. Ele riu, mas não de verdade. Era um riso mais para encerrar a conversa do que por achar graça. Naquele dia, fui até a casa da Dona Rosa, uma senhora viúva que criava 3 netos sozinha. A situação deles era de cortar o coração. O mais velho, o João Pedro, tinha 17 anos e vivia fazendo bicos para ajudar a avó. Um garoto bom, educado, mas que a vida já tinha endurecido demais. Quando entreguei as roupas, ele me ajudou a organizar tudo com uma dignidade que me emocionava. Muito obrigada, Dona Cida, a senhora é uma bênção na nossa vida. Sorri e afaguei o ombro dele. Vocês é que são fortes, meu filho. Na volta para casa, passei pela rua onde morava a Dona Teresa, uma mãe com 2 filhos pequenos, e deixei também algumas marmitas que tinha levado. Era um ritual que me dava paz, mesmo com os olhares atravessados de Marcelo. E ele não se limitava só a críticas. Às vezes, atrapalhava mesmo. Já cheguei a esconder mantimentos no porta-malas do carro porque, quando via, ele soltava piadinhas ou tentava me convencer a não levar. A senhora fica gastando dinheiro com quem não merece e depois vai sobrar para quem? Pra gente. Como se ajudar fosse um investimento com retorno garantido. Eu não respondia mais. Só fazia. Minha neta Isabela era quem me entendia melhor. Sempre que me via saindo, corria. Vovó, vai ajudar as pessoas? Vou, minha princesa. Leva um desenho meu. E lá ia eu, com as marmitas, as roupas e os desenhos da Isa, que enfeitavam as paredes humildes das casas que eu visitava. Só que, a cada dia, a tensão com Marcelo aumentava.
ele já tinha deixado claro que não queria que eu levasse Isabela comigo, nem que ela se envolvesse muito com esse tipo de gente, como ele dizia. Minha filha não tem que conviver com o marginal, falou uma vez, com uma frieza que me gelou a espinha. Marcelo! Gritou Amanda, indignada. Mas ele não recuava. Naquele dia, voltei para casa com o coração apertado, mais pelas palavras dele do que pela pobreza que testemunhei. A miséria a gente entende, mas a falta de compaixão, essa me feria mais. Passei a ir mais cedo ou mais tarde, evitando cruzar com Marcelo, mas era impossível esconder minha rotina. Ele sempre percebia e deixava uma provocação, um olhar de reprovação ou um comentário ácido no ar. Eu me perguntava, até quando ele vai ser assim? E, secretamente, pedi a Deus que um dia ele visse o valor da bondade, não como fraqueza, mas como a força que realmente é. O que eu não imaginava, era que esse dia ia chegar da forma mais brutal e inesperada possível. As semanas se passaram e, com elas, a distância entre mim e Marcelo parecia só aumentar. A cada ida à minha comunidade, a cada sacola que eu carregava, ele lançava aquele olhar misto de desprezo e impaciência. E, como se não bastasse, começou a sabotar discretamente as minhas ações. Um dia, fui pegar os pacotes de arroz e feijão que tinha deixado separados na despensa, prontos para distribuir, e percebi que estavam faltando. Revirei tudo, até que encontrei, escondidos atrás das ferramentas dele na garagem. Quando questionei, ele deu de ombros. Achei melhor guardar. Vai que a senhora esquece e eles estragam. Marcelo, por favor. Ele nem me deixou terminar. Dona Cida, a senhora não percebe que está sendo feita de trouxa? Esse povo vê a senhora como uma velha tola, cheia de culpa no coração, que distribui esmola para quem não quer trabalhar. Fechei os olhos, tentando conter a vontade de gritar. Mas não valia a pena. Marcelo era um homem que acreditava na meritocracia cega, incapaz de enxergar as nuances da vida. Ainda assim, continuei. Só que, agora, com mais cautela, escondendo as doações no carro ou pedindo para entregar diretamente na casa dos que precisavam. Mas ele não parava. Começou a proibir minha neta, Isabela, de me acompanhar, mesmo que fosse só para entregar um desenho ou um pacote de bolachas. Não quero minha filha andando por esses becos imundos, disse ele, numa noite em que Amanda tentava argumentar. Marcelo, é só uma visita rápida, e sempre com a minha mãe. Não interessa. Berrou, com uma agressividade que assustou até a pequena Isa, que correu pro meu colo. Eu a abracei forte e sussurrei. Não se preocupa, princesa, vovó vai por nós duas. E fui, cada vez mais silenciosa, cada vez mais sozinha. Até que, numa tarde chuvosa, fui levar umas roupas para o João Pedro, aquele rapaz que sempre me ajudava a descarregar as coisas. Ao chegar, encontrei a Dona Rosa chorando na porta, dizendo que ele tinha perdido mais um bico porque a bicicleta que usava para trabalhar havia quebrado. Não sei mais o que fazer, Dona Cida. Sem pensar duas vezes, voltei em casa e peguei a bicicleta velha do Marcelo que estava encostada há anos na garagem, só juntando poeira. Ele não vai sentir falta, pensei, com o coração apertado. Naquela noite, entreguei a bicicleta ao João Pedro. Ele quase não acreditou. A senhora tem certeza? Tenho, meu filho. Ele me abraçou com tanta força que senti meu peito estremecer. Mas, claro, Marcelo percebeu a ausência da bicicleta no dia seguinte. Onde está minha bike? Dei pro João Pedro. Ele estava precisando. O grito dele ecoou pela casa. O quê? Amanda correu para ver o que estava acontecendo, mas eu me mantive firme, olhando nos olhos dele. Era um pedaço de ferro abandonado, Marcelo. Agora é a chance de um menino trabalhar e ajudar a família. Ele ficou vermelho, bufando. A senhora passou dos limites. Tá achando que pode pegar o que é meu e sair distribuindo? Marcelo, você nunca mais usou essa bicicleta. Não interessa. É meu. Amanda tentou apaziguar. Marcelo, por favor. Mas ele já tinha saído, batendo a porta com força. Naquele dia, pensei que talvez eu realmente tivesse ido longe demais.
Mas, como pesar isso, quando se trata de ajudar alguém que só quer sobreviver? A partir daí, ele ficou ainda mais rancoroso. Começou a me ignorar nos almoços de domingo, falava apenas o necessário e, quando falava, sempre deixava uma provocação no ar. Lá vai a Madre Teresa do bairro. Ou, espero que pelo menos esse povo esteja rezando pela senhora. Só que, para mim, o silêncio dele era preferível às discussões. Mas a situação atingiu um novo patamar quando ele começou a cortar parte das ajudas que Amanda queria fazer. Uma vez, ela quis doar os brinquedos antigos da Isa para as crianças da comunidade e Marcelo, ao descobrir, fez um escândalo. Não. Os brinquedos são da minha filha, e ninguém vai mexer. Amanda, chorando, me ligou. Mãe, ele tá impossível. Calma, filha. Deixa as coisas se acalmarem. Mas a verdade é que a tensão era constante. Eu me sentia sufocada dentro da própria casa. Só me sentia viva e em paz quando atravessava a rua de paralelepípedos que levava até o loteamento, onde as casas simples e as pessoas de sorriso fácil me recebiam como se eu fosse da família. E, no meio de tudo isso, o João Pedro virou um dos que eu mais acompanhava. Não só porque ele era educado e grato, mas porque percebia nele um desejo sincero de mudar de vida. Ele falava sempre: Dona Cida, um dia ainda vou conseguir um emprego fixo e dar uma casa decente para minha avó. E eu acreditava. Enquanto isso, Marcelo continuava fechado no mundo dele, onde a pobreza era sinônimo de preguiça, e a ajuda era sinônimo de tolice. Ele não percebia, mas estava criando um muro intransponível entre nós. E eu, só podia seguir fazendo o que meu coração mandava. Mal sabia eu, que esse muro ia ruir de uma vez, e de uma forma que ninguém jamais poderia prever. Era uma tarde abafada de dezembro, daquelas em que o céu parece pesar sobre a cidade e o ar quase não circula. Amanda tinha ido ao supermercado e Marcelo estava trabalhando, como sempre. Eu estava em casa, fazendo um bolo de cenoura que Isa tanto gostava, quando ouvi as sirenes. Elas cortaram o bairro como um grito de socorro. Saí até a varanda e vi a fumaça negra se erguer do final da rua, onde começava o loteamento. Meu coração disparou. Corri até o portão, e naquele momento ouvi o som que me fez gelar, gritos de crianças. Sem pensar duas vezes, larguei tudo e corri na direção da fumaça, atravessando a rua de paralelepípedos que conhecia tão bem, com os olhos ardendo não só pela fuligem que já tomava o ar, mas pelo pavor que me consumia. Ao chegar, vi o caos, uma das casas do loteamento estava em chamas. As paredes frágeis de madeira cediam à medida que o fogo avançava. Gente corria de um lado para o outro, tentando ajudar, gritando por socorro. E então, como uma punhalada no peito, ouvi: socorro! Tem uma criança lá dentro. O tempo parou. Me aproximei, cambaleando. Foi quando reconheci. Isa? Gritei, sem acreditar no que meus olhos viam. Sim, minha neta, Isabela, estava na casa em chamas. Eu mal consegui entender como aquilo tinha acontecido, mas alguém gritou que Amanda tinha passado no mercado e Isa tinha escapado para brincar com a Laurinha, a filha da Dona Teresa, naquela casa. O fogo começou quando a mãe da menina saiu para buscar água na bica da esquina. Meu Deus! As pernas fraquejaram, mas eu não podia me permitir desabar. Avancei entre a multidão, tentando chegar mais perto, mas um vizinho me segurou. Não dá, Dona Cida. Tá muito perigoso. Eu gritava, me debatendo. Minha neta tá lá dentro. Foi nesse instante, no meio da confusão, que vi João Pedro. Ele estava ali, no meio da rua, com os olhos arregalados, paralisado diante das chamas. João! Gritei, desesperada. Minha neta tá lá. Ele não pensou nem um segundo. Largou a mochila que carregava e correu em direção à casa, sem se importar com as labaredas que já lambiam o telhado. João, não. Alguém tentou segurar, mas era tarde. Eu fiquei ali, paralisada, com as mãos tapando a boca, rezando, implorando a Deus que o protegesse. A vizinhança toda ficou em silêncio, como se ninguém mais respirasse. O tempo pareceu congelar. Foram segundos, talvez minutos, mas que pareceram horas até que, finalmente, vimos uma silhueta emergir da fumaça densa. Era João Pedro, com Isa nos braços.
Ele cambaleava, tossindo, com o rosto sujo de fuligem, mas determinado a sair dali. A multidão abriu caminho, e ele tropeçou para fora da casa no momento exato em que parte do teto desabava atrás dele. Corri até eles, pegando Isa em meus braços, desesperada. Ela tossia, chorava, mas estava viva. Minha menina, minha princesa. Beijei sua testa suada, abraçando-a com força. João se ajoelhou no chão, tossindo sem parar, com os olhos lacrimejando da fumaça. João, meu Deus, eu disse, acariciando os cabelos dele, sem conseguir conter as lágrimas. As pessoas ao redor aplaudiram, gritaram de alívio, e eu ali, no meio daquela cena, mal conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. João Pedro, o mesmo garoto que Marcelo desprezava, que dizia que era um aproveitador, tinha acabado de salvar a vida da filha dele. Poucos minutos depois, a ambulância chegou e levou Isa e João para o hospital, para avaliação. Eu fui junto, segurando a mão da minha neta o tempo todo. No hospital, felizmente, os médicos disseram que ela estava bem. Tinha inalado um pouco de fumaça, mas nada grave. João, no entanto, teve queimaduras leves no braço e estava visivelmente abalado. Enquanto ele recebia os cuidados médicos, segurei a mão dele e sussurrei: "Você é um herói, meu filho." Ele me olhou, com os olhos marejados, e respondeu: "Eu só fiz o que tinha que fazer, Dona Cida." Naquele momento, senti uma gratidão tão profunda que nem sei como descrever. Minutos depois, Amanda e Marcelo chegaram correndo ao hospital, em pânico. Amanda se jogou sobre a filha, chorando desesperadamente. "Meu Deus, Isa! Minha menina!" Marcelo a abraçou, em silêncio, com os olhos arregalados, sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. Quando percebeu minha presença ao lado de João, e entendeu a cena, ele ficou paralisado. O que ele está fazendo aqui?" Perguntou, ainda confuso. Eu respirei fundo e, olhando nos olhos dele, respondi: "Ele salvou a vida da sua filha, Marcelo." Ele arregalou ainda mais os olhos, como se aquilo fosse impossível de acreditar. "O João Pedro?" Assenti. "Sim. O mesmo João que você dizia que não valia nada, que só queria se aproveitar. Foi ele quem entrou numa casa em chamas e tirou sua filha de lá." Marcelo ficou mudo. O silêncio dele disse tudo. Amanda, percebendo, apertou a mão dele com força. Ele olhou para Isa, depois para João, deitado na maca com o braço enfaixado, e por fim para mim. Sua expressão, nunca vou esquecer. Foi como se, de repente, toda a arrogância, o preconceito, o julgamento, tudo desmoronasse de uma vez só. Ele levou as duas mãos ao rosto e começou a chorar. Ali, no meio daquele hospital, diante de todos. Não era um choro contido, envergonhado. Era um choro sincero, dolorido, de quem acabava de levar o maior tapa da vida. Eu não disse nada. Só fiquei ali, abraçada à minha neta, olhando para ele, esperando que, enfim, o coração dele entendesse aquilo que eu tentava mostrar há anos. E naquele momento, eu soube que ele nunca mais seria o mesmo. Depois daquele dia, tudo mudou. Marcelo ficou dias em silêncio. Não era aquele silêncio arrogante, de quem quer se impor, mas sim um silêncio de quem está quebrado por dentro, tentando juntar os pedaços de um orgulho ferido. Quando Isa teve alta, ele fez questão de carregá-la no colo até o carro, como se abraçar fosse uma maneira de protegê-la de todo o mal que ele nunca imaginou que pudesse acontecer. Em casa, o clima era outro. Amanda me olhava com os olhos brilhando, como quem queria dizer a obrigada sem precisar de palavras. E Marcelo? Marcelo me evitava. Não por desprezo, mas porque, eu sabia, ele não tinha coragem de encarar tudo que tinha dito e feito. Até que, numa noite, dias depois, ele entrou na cozinha onde eu preparava o jantar. Eu nem o ouvi se aproximar. Só senti quando a voz dele, baixa e embargada, quebrou o silêncio. "Dona Cida." Virei devagar, o pano de prato ainda entre as mãos. "Oi, Marcelo." Ele não levantou os olhos. Ficou ali, parado, mexendo nas próprias mãos como um menino envergonhado. Eu não sei nem o que dizer. Esperei. Ele respirou fundo, depois soltou, num sussurro: "Me desculpa."
Fechei os olhos por um segundo, segurando as lágrimas. Quando abri, ele finalmente me encarava. Eu falei tanta besteira. Julguei gente que eu nem conhecia. E aquele garoto? A voz dele falhou. Aproximei-me, coloquei a mão sobre o ombro dele, apertando com firmeza. João Pedro. Ele assentiu, com os olhos marejados. Ele salvou a minha filha. E eu? Eu sempre falei tão mal dele. Ele não guardou rancor, Marcelo, respondi suavemente. Só fez o que achava certo. Marcelo respirou fundo, como quem tenta engolir um nó na garganta. Eu nunca mais vou olhar para essas pessoas do mesmo jeito. Sorri, emocionada. Que bom, meu filho. Que bom. Naquele dia, pela primeira vez, ele me abraçou de verdade. Não aquele abraço frio e protocolar que ele dava no Natal ou no aniversário. Foi um abraço apertado, sincero, cheio de lágrimas. E eu, claro, chorei junto. A partir dali, Marcelo se transformou. Ele passou a me acompanhar, tímido no início, nas minhas visitas à comunidade. No começo, ia mais como um observador silencioso, olhando com desconfiança, ainda preso a alguns preconceitos que levavam anos para se desfazer completamente. Mas, com o tempo, foi soltando. Um dia, o vi entregando, com as próprias mãos, um pacote de fraldas para Dona Teresa, aquela mesma mãe que cuidava da Laurinha, amiga da Isa. Outra vez, ficou horas ajudando a reconstruir parte da casa que pegou fogo. Sim, ele mesmo, que antes dizia que não valia a pena ajudar quem não dá retorno. E João Pedro? Ah, João! Depois do incêndio, virou um verdadeiro herói no bairro. A prefeitura, com a comoção, conseguiu uma vaga de emprego fixo para ele numa empresa de logística, e ele finalmente pôde comprar uma casa melhor para ele e a avó. Nos encontramos muitas vezes depois daquele dia, e sempre que eu o via, sentia um orgulho imenso. Tá vendo, Dona Cida? Ele dizia, sorrindo. A senhora sempre acreditou em mim. E nunca duvidei, meu filho. Nunca. E Marcelo, que antes mal queria ouvir o nome dele, passou a admirá-lo profundamente. Um dia, num dos almoços de domingo, com toda a família reunida, Marcelo levantou o copo de suco e fez um brinde que me emocionou mais do que qualquer outra coisa. A Dona Cida, que sempre acreditou que a bondade vale mais do que qualquer julgamento. E ao João Pedro, que me ensinou, da forma mais difícil e bonita, o valor de ajudar sem esperar nada em troca. Todos aplaudiram. Eu apenas sorri, com os olhos cheios d'água, segurando a mão da minha neta, que olhava para mim com aquele brilho no olhar que só as crianças têm. Isa, aliás, passou a ir comigo de novo nas visitas à comunidade, levando seus desenhos e seus abraços. Marcelo não só permitia, como fazia questão de acompanhá-la. Nunca vou esquecer de uma tarde, meses depois, em que estávamos entregando cestas básicas e ele, observando uma criança com os olhos arregalados de fome, disse, mais para si do que para mim. Como eu pude ser tão cego? Coloquei a mão no ombro dele e respondi, com carinho. Porque, às vezes, a gente precisa que a vida mostre, da forma mais dura, o que o coração sozinho não consegue enxergar. Ele assentiu, com um sorriso triste. Naquele dia, ao voltar para casa, Marcelo me disse: A senhora não é boba, Dona Cida. A senhora é a pessoa mais forte e corajosa que eu conheço. E eu, apenas sorri, porque sabia que ele, enfim, tinha entendido. Não eram as doações, nem as roupas, nem as marmitas. Era o amor. A compaixão. A humanidade. Hoje, ele é outro homem. E eu, continuo sendo quem sempre fui. A diferença é que, agora, quando saio para ajudar alguém, nunca mais carrego só minhas sacolas. Carrego também o olhar de orgulho de um homem que um dia me chamou de amboba, e agora me chama de exemplo. E isso, não tem preço.